Olá, meu nome é Hindenburg e no episódio de hoje nós vamos analisar um vídeo que foi apresentado no Netflix que supostamente seria um documentário, mas na verdade é um trabalho de publicidade, uma peça publicitária de promoção do veganismo e de um aparelho, o DexaScan, que é utilizado por uma clínica chamada DexaFit. Então eles estão fazendo publicidade dessa clínica e desse aparelho, que é utilizado para avaliação da porcentagem de gordura corporal, e eles alegam que é superior a outros métodos, quando na verdade não é superior e ainda tem vários problemas graves, inclusive aumenta a probabilidade de desenvolver câncer, porque ele utiliza radiação ionizante, e isso é bastante prejudicial ao organismo. Nós vamos analisar alguns fragmentos desse vídeo, eu fiz aqui alguns cortes relativamente curtos, e vou comentar cada um desses fragmentos e mostrar os problemas, os erros que eles cometeram e qual seria a interpretação correta das questões que são analisadas. Mas antes dos gêmeos começarem o programa de treinamento que eu vou passar, nós vamos testar as condições iniciais deles. Hora da gordura corporal. Bora. Tá, beleza. Essa é a semana 0, ou teste da linha de base. E hoje nós vamos medir o peso e a composição corporal. Não estamos preocupados com o excesso de peso, estamos preocupados com a gordura corporal em excesso. E nós temos como medir essa gordura. Vamos escanear o seu corpo, medir o percentual de gordura, massa magra e a densidade do seu corpo. O que é massa magra? Músculo. Pode tirar os sapatos. O primeiro teste chama DexaScan. Pode respirar normalmente. Não precisa aprender a respiração. O DexaScan pode distinguir a sua massa muscular, a sua gordura corporal e a distribuição delas pelo corpo. Então esse exame mostra quanta massa muscular cada gêmeo vai conseguir ganhar e quanta gordura eles vão conseguir perder durante o estudo. Quando subimos numa balança de banheiro, não medimos a gordura e a massa magra. E não entendemos as consequências na saúde de não ter essas coisas em equilíbrio. Se você não tem músculo, você não está saudável, independentemente do tamanho das suas roupas ou do seu peso. Pode respirar normalmente. Vamos começar. Esse dispositivo vai medir a composição do corpo dos gêmeos no começo e no fim do estudo. E ele é bem mais preciso do que o Índice de Massa Corporal, o IMC. Bom, essa informação não é verdadeira. Na verdade, a correlação que tem entre porcentagem de gordura corporal e o IMC é praticamente a mesma que tem entre a porcentagem de gordura corporal e a absorciometria biofotônica de raio-x, que é a variável medida pelo DexaScan. Então, ambos são cerca de 0,86. A correlação entre essas variáveis é 0,86, tanto no caso do IMC quanto no caso da absorciometria bifotônica de raio-x. Além disso, a incerteza nas medidas é menor no IMC do que na absorciometria bifotônica de raio-x. No caso do IMC, você mede a altura com uma acurácia bastante grande, com um erro menor que 1 centímetro na maioria das vezes. Embora você tenha uma flutuação na altura ao longo do dia, quando a pessoa acorda de manhã, ela é um pouco mais alta do que quando ela vai deitar à noite. Isso porque a força gravitacional vai pressionando a coluna ao longo do dia, então até o final do dia a pessoa perde cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, em função dessa pressão exercida pela coluna, exercida na coluna, pela gravidade. Inclusive, quando os astronautas ficam muito tempo em ambiente de microgravidade, quando eles retornam à Terra, eles geralmente estão um pouco mais altos, 2, 3 centímetros mais altos do que quando eles viviam na Terra. Depois eles voltam, a altura deles volta ao normal. Com relação ao DexaScan, como é que funciona esse instrumento? Ele utiliza feixes de raio-x, geralmente de 30 a 70 kV, e eles usam 2 feixes, na verdade. Um com comprimento de onda mais curto, outro mais longo. Um com mais energia, outro com menos energia. Um é de 30 a 50 kV, 30 a 50, o outro de 70 a 150 kV. O motivo disso é o seguinte: o propósito do método é você determinar com base na opacidade dos diferentes tecidos.
Então, o osso, por exemplo, é um tecido mais opaco do que a pele, né? O sangue, ele é menos opaco também do que o osso. Então, os diferentes níveis de opacidade dos tecidos possibilita que, quando os raios-x atravessam o corpo, por essa diferença de opacidade, se consegue estimar quais são os componentes em cada região. Isso tem vários problemas, né? O primeiro é, se você tem um tecido muito espesso, com baixa opacidade, você pode produzir o mesmo nível de absorção que um tecido menos espesso com maior opacidade. Então, se você tem, por exemplo, um bloco de vidro, um bloco de acrílico dessa espessura, que seja muito transparente, ou seja, pouco opaco, com baixa opacidade, e um outro que seja muito mais estreito, mas que tenha uma elevada opacidade, você pode ter o mesmo nível de absorção. Então, se você coloca esses dois na frente, isso no caso é para a luz visível, né? Se você está olhando nos dois, você vai perceber os objetos que estão atrás com o mesmo nível de absorção de luz, independentemente não. O fato de a espessura ter compensado a transparência, né, faz com que a sua percepção nos dois casos pode ser a mesma, se for ajustado a espessura precisamente para compensar a opacidade, né? Então você acaba não tendo como distinguir. Então vamos supor que um material seja um acrílico A, o outro material seja um vidro, né, um vidro B. O vidro tem uma transparência maior que o acrílico, porém ele é mais espesso. O vidro tem essa espessura, o acrílico essa espessura. Então, embora o vidro seja mais transparente, como ele é mais espesso, ele vai absorver mais luz. Aí quando você coloca na frente, aqui tem o acrílico, aqui você tem o vidro. E quando você olha nos dois, os dois vão absorver a mesma quantidade de luz. Então a imagem que você vê atrás, ela fica um pouco embaçada, ela fica um pouco mais escura, ela perde um pouco do brilho realmente, né? Passa menos luz pelos dois. E a quantidade que vai passar de luz nos dois vai ser a mesma, embora os materiais sejam diferentes. Um é vidro, o outro é acrílico. Embora sejam materiais diferentes e com absorção, com níveis de absorção diferentes, a absorção não depende só do material, depende também da espessura desse material. Você percebe isso facilmente na água. Quando você olha para a água, né, a profundidades muito grandes, você não consegue enxergar, porque embora a água seja transparente, ela na verdade é translúcida, né? Quando você vai olhando a níveis cada vez mais distantes, a opacidade vai aumentando devido à espessura da camada. Isso você percebe também na atmosfera. Quando você olha no horizonte, aquelas montanhas no horizonte, você percebe que até a cor fica mais desbotada, né? A cor das montanhas fica mais desbotada justamente porque você tem uma camada mais espessa de atmosfera obstruindo a sua visão. Então, no caso do raio-x, é basicamente a mesma coisa, né? Vai ter um comprimento de onda diferente, não vai ser visível, né? Está fora do espectro visível, porém, para um sensor adequado para registrar o raio-x, ele vai ter o efeito equivalente, né, de registrar em função da opacidade das camadas de obstrução. Então, com base nisso, eles tentam estimar. Só que tem esse problema que eu acabei de comentar. Se você tem uma camada mais espessa com uma transparência maior, você tem um resultado semelhante ao de uma camada mais estreita com uma transparência menor. Você pode produzir o mesmo resultado com materiais diferentes, né? Por exemplo, o corpo. Você pode ter um osso muito fininho, ele vai gerar uma opacidade semelhante à que você tem da pele. Se for uma camada espessa de pele, muita pele, né? Você pega a pele de várias pessoas, acumula uma atrás da outra, você pode produzir uma opacidade semelhante à opacidade do osso. Então, não dá para você ter certeza sobre o que você está observando com base apenas na opacidade. Para contornar essa dificuldade, eles usam dois feixes diferentes de raio-x, né, com dois comprimentos de onda diferentes, dois níveis energéticos diferentes, porque eles vão ter penetrações diferentes. Então, a opacidade dos tecidos não vai ser igual para esses dois feixes diferentes. Além disso, a variação na opacidade também não vai ser igual. Então, com base nisso, eles conseguem estimar um pouco melhor, né? Dá para conseguir uma acurácia um pouco maior, extrair um pouco mais de informação usando dois comprimentos de onda diferentes. Ainda assim, depende de várias hipóteses que não são verdadeiras, são apenas aproximações grosseiras. Uma dessas hipóteses é de que as propriedades da gordura numa pessoa é igual para todas as pessoas. Isso é falso. Na verdade, varia de uma pessoa para outra.
Então, quando ele vai usar esse tipo de instrumento, ele está assumindo a hipótese de que a opacidade da gordura naquela pessoa específica é a mesma opacidade da gordura em todas as outras pessoas. A população em geral teria a mesma opacidade. Isso é falso. Então, você já vai gerar uma fonte de incerteza. A mesma coisa no caso do osso, a mesma coisa no caso do sangue, a mesma coisa no caso dos músculos, da gordura, etc. Então, todas essas substâncias elas não vão ter as mesmas propriedades variando de uma pessoa para outra. Mas, no modelo teórico, eles assumem a hipótese de que seja igual. Então, aí já tem uma outra fonte de erro. Mas os principais problemas nem são esses. Um dos grandes problemas é que, no caso do raio-x, ele é uma radiação ionizante. Então, ele aumenta a probabilidade de desenvolver câncer. Se a pessoa faz um exame como esse, ela está aumentando um pouquinho a probabilidade de desenvolver câncer. Se ela faz várias vezes esse tipo de exame, ela vai aumentar significativamente a probabilidade de desenvolver câncer. Então, é um procedimento invasivo e tóxico, né? É um procedimento não recomendável, exceto se não houvesse alternativas. Na verdade, há alternativas que são melhores, são mais eficazes, são mais baratas, são mais acuradas e, por exemplo, a correlação no caso do IMC é praticamente a mesma. Se você usa o IMC combinado com outros métodos, como o protocolo de Pollack, como a medida do perímetro da cintura, né, e outros perímetros de outras regiões, como bíceps, coxa, etc., né, o tórax, quando você mede esse conjunto de características e você usa também o protocolo de Pollack e também o IMC e outros protocolos, né, de Petrosky, de Dinner, né, quando você usa outros protocolos combinados, você consegue mais informação e consegue uma medida bastante acurada por um método não invasivo, uma medida mais completa, inclusive de localidades, que é muito superior ao DEXA Scan. Além disso, muito mais barato, muito mais rápido, muito mais simples de ser aplicado. O DEXA Scan, no caso, um aparelho desses custa $80 mil, né? Nos Estados Unidos. Se você comprar no Brasil, com todos os impostos, você vai pagar 4 a 5 vezes esse valor. Claro que você não precisa comprar o equipamento, você pode fazer o exame numa clínica. No caso do exame numa clínica, você vai pagar, se for nos Estados Unidos, cerca de $150 a $500. No Brasil, eu não sei qual o custo desse exame, né? Mas nos Estados Unidos é de $150 a $500. No Brasil, no caso do IMC, você pode fazer sem custo nenhum praticamente. Se você tem uma fita métrica em casa, mesmo que você não tenha uma fita métrica, se você tem uma régua escolar, você vai dobrando a régua, você vai ter uma medida muito mais acurada do que com o DEXA Scan. No caso, a medida que você faz, por exemplo, com uma régua ou com a fita métrica, você tem uma precisão de milímetro ou de centímetro, né? A precisão da medida. A acurácia é um pouco menor, talvez a acurácia fique em torno de 1 centímetro, né? Então você tem 3 algarismos significativos reais quando você faz a medida da altura. No caso do peso, se for uma balança com precisão de 100 gramas, você vai ter também, né, uma precisão muito alta com 3 algarismos significativos também. E no caso do DEXA Scan, ele gera um resultado com 3 algarismos, mas que são falsos. Só o primeiro algarismo é que tem uma probabilidade razoável de ser correta. Isso nós vamos ver mais adiante, né, no final do vídeo. Eu vou mostrar qual o problema que tem do DEXA Scan com relação à acurácia. O próprio resultado que eles mesmos obtiveram aqui, né, estava completamente errado. E o pior ainda, eles não perceberam que estava errado. Isso é o mais grave. Quer dizer, ele fez um exame, gerou um resultado completamente falso, obviamente falso, e eles não perceberam que era falso e trataram como se o resultado fosse legítimo. Quer dizer, eles não têm o discernimento para distinguir, né? Você vai, por exemplo, medir a altura de uma pessoa. Aí você mede, a pessoa diz que tem 4 metros de altura, né? Você tem que ter bom senso e falar, bom, uma pessoa não pode ter 4 metros de altura. Tem algum erro, né? E aí você vai medir novamente, vai tentar calibrar, vai ver qual foi o problema que gerou aquele resultado absurdo. E nesse caso, eles geram um resultado absurdo com o aparelho e não percebem o resultado que é absurdo. Quer dizer, uma completa falta de noção, falta de discernimento, né? Falta de análise crítica do suposto profissional que está fazendo o exame. Isso é muito importante. Quando você faz um exame, você tem que saber julgar se aquele resultado é plausível. É importante ressaltar que mesmo com esse método, usando 2 feixes diferentes de raio-x, de comprimentos de onda diferentes, ainda assim você não consegue reconstruir toda a informação. Tem um campo da matemática que estuda sombras, né, projeções de sombras, e vou até colocar alguns vídeos depois para ilustrar, que não é possível, a partir da sombra, você reconstruir o objeto 3D que produziu aquela sombra. E no caso do raio-x é basicamente isso. Você está projetando uma imagem em 2D, né, a partir da incidência dos raios-x você projeta uma imagem em 2D, e a partir daí se tenta estimar
um objeto 3D que produziu aquela imagem, a partir dos diferentes níveis de absorção. E, na verdade, não dá para fazer isso. Não é possível fazer isso. Tem um rapaz do INPA que ele chegou a fazer um estudo a esse respeito, ele teve que fazer uma tomografia do cérebro, né? E ele queria saber se era possível, a partir da tomografia, extrair de fato as informações necessárias para entender a estrutura 3D que havia gerado aquela imagem em 2D. E o rapaz acabou convencendo, né? O médico acabou convencendo ele de que sim, era possível, embora ele tenha pesquisado a parte matemática e ele viu que não era possível. O argumento, os argumentos que o médico acabou usando foram sobre os diferentes níveis de opacidade e a partir daí seria possível determinar. Na verdade não é, né? Mesmo com diferentes níveis de opacidade, mesmo que houvesse distinção de cores, e não há no caso, mas mesmo que houvesse distinção de cores, ainda assim não seria possível. Se houvesse infinitas cores, talvez, se girasse, né? No caso do aparelho ele não gira, ele passa só por cima da pessoa, então ele forma só uma imagem plana. Se ele girasse em torno da pessoa e se usasse centenas ou milhares de comprimentos de onda diferentes, com esses comprimentos de onda poderia produzir o equivalente a cores. Essas cores não seriam as cores propriamente, seriam diferentes níveis de absorção dos diferentes tecidos. Aí conseguiria, para cada profundidade milimétrica, né, conseguiria uma informação em função desses comprimentos de onda diferentes. Aí talvez conseguisse reconstruir não exatamente 3D, mas com camadas, com muitas camadas, com uma resolução de talvez 1 milímetro. Né? 1 milímetro de profundidade e 1 milímetro na área. Porque 1 milímetro na área é fácil. Isso se consegue com muito menos que 1 milímetro. Com 0,1 milímetro se consegue uma precisão muito boa da imagem plana. Agora, a profundidade, para conseguir informação da profundidade, seria necessário usar vários comprimentos de onda diferentes. E aí tem outro problema, porque você estaria expondo as pessoas a uma radiação ionizante por muito mais tempo e uma variedade maior, inclusive algumas radiações mais agressivas, né? Então, não seria bom para a saúde da pessoa num nível muito mais grave do que da maneira como é feita. Então, conseguiria extrair mais informação, porém perderia em qualidade de vida, né? Em prejuízo para a saúde da pessoa. E, no caso do IMC, em conjunto com outras técnicas bem mais elementares do que o uso desse equipamento, se consegue informação tão ou mais acurada, né? Se você usar só o IMC, a precisão é semelhante ao do DEXA-scan. Se você usar o IMC combinado com outras técnicas, por exemplo, o protocolo de Pollack, né? Ou a medida do perímetro do tórax, perímetro da cintura, ou dos perímetros, né? Do bíceps, por exemplo, se você faz várias medidas dessas, se você usa também mais fotografias, né? Uma fotografia da pessoa de frente, fotografia da pessoa de perfil. Você tem mais informações relevantes, considerando que a pessoa é aproximadamente simétrica, né? Então você consegue, com duas imagens apenas, uma de frente e uma de perfil, você consegue estimar a partir de um gabarito de referência quanto ela tem de gordura e quanto ela tem de massa muscular a partir dessas fotos, combinado com o resultado do IMC, combinado com o protocolo de Pollack e combinado com as medidas de regiões específicas. Então, é uma informação que pode ser obtida com mais precisão e mais acurácia do que com o DEXA-scan, né? Inclusive de localidades e de componentes, né? E, inclusive, quando eles falam que eles estão usando, que o aparelho ele detecta, ele mede a quantidade de gordura e de massa muscular, ele não mede, na verdade. O que ele mede são níveis de opacidade. A partir desses níveis de opacidade, ele tenta estimar as composições, né? Então não é tão simples assim e não é tão confiável assim, porque depende de muitas hipóteses falsas. Uma dessas hipóteses falsas é justamente de que todas as pessoas, a gordura de uma pessoa tem as mesmas propriedades da gordura em outras pessoas. Isso não é verdadeiro. Cada pessoa tem gordura com propriedades específicas. Claro que tem uma certa similaridade, né? Assim como, por exemplo, a pele, o tom de pele tem similaridade em todas as pessoas, mas tem também uma variabilidade. Você não tem pessoas com pele verde, com pele azul, né? Mas você tem várias tonalidades, dependendo da proporção de melanina que você tem na pele. Então, da mesma forma, você tem na gordura, né? Você tem diferentes níveis de densidade de gordura, diferentes níveis de opacidade de gordura, a mesma coisa com relação ao osso, a mesma coisa com relação a outros tecidos. Então, o aparelho assume a hipótese falsa de que essas características dos tecidos são iguais em todos.
Então você tem mais um problema, né, que precisa ser considerado. Quando me perguntam sobre o IMC, a minha pressão até sobe, mas eu vou manter a calma. IMC, ou Índice de Massa Corporal, usa altura e peso para cuspir um status de saúde. É um jeito rudimentar. A maneira como aquela mulher fala, você percebe que ela tem um problema emocional com o IMC, porque ela fala cuspir o resultado, em vez de ela falar gerar um resultado. O termo correto seria, obviamente, vai gerar um resultado. Quando ela usa o termo cuspir, ela já tem uma má intenção, né? Ela já tem o objetivo de depreciar esse método de medida com o objetivo de vender o produto, que é muito mais caro e que prejudica a saúde, inclusive. Então, ela não faz nenhum tipo de comentário técnico, nenhum tipo de comentário científico, nem racional. A análise dela é predominantemente ou quase exclusivamente emocional. É uma análise em que ela procura, de todas as maneiras, né, criticar, prejudicar a imagem, a credibilidade do IMC e, a partir daí, tentar levar para o lado do instrumento que ela quer vender o exame. E o outro comentário que ela faz, por exemplo, que quando ela ouve falar em IMC, a pressão dela até sobe. Né? São dois comentários completamente irracionais, né? Ela não tem nenhum apoio científico, nenhum apoio quantitativo, nenhum apoio lógico para esse tipo de declaração. Ela simplesmente, eu passo mal quando ouço falar em IMC. Ele cospe um resultado. Na verdade, quem cospe de fato um resultado é o DEXA-Scan, porque a pessoa não entende o que ele faz, não entende como funciona, não consegue enxergar os problemas no resultado, não consegue detectar resultados falsos, né? E a partir daí a pessoa engole o que ele cuspiu. Então, quer dizer, o DEXA-Scan cospe o resultado e ela engole esse resultado e sai repetindo sem avaliar criticamente, sem compreender o significado disso. O IMC não. O IMC ele se baseia numa fórmula bem fundamentada. O IMC, na verdade, tem erros, né? Eu estou falando do MCH, que é a revisão que eu fiz do IMC, que realmente é muito bem fundamentada cientificamente, logicamente, em conformidade com a física, com a engenharia e com a matemática, né? Com a geometria fractal. Então, o IMCH ele fornece um resultado robusto, bem fundamentado em fatos científicos e que é fácil identificar problemas quando acontece. Então, se você tem um exemplo, né? Daqui a pouco ela vai comentar, eu vou passar mais um pouco, depois eu comento melhor isso, mas de modo geral, ela tem um posicionamento extremamente emotivo e irracional. Né? Todas as análises que ela faz desde o começo do vídeo são praticamente, nenhuma das análises que ela faz não tem teor científico nenhum e não tem racionalidade nenhuma. Essa outra senhora, essa aqui, aparentemente parece que só aquela mulher é que tem um problema realmente emocional com o IMC. Os outros fazem comentários que você percebe que eles não têm conhecimento do assunto, mas eles não tentam depreciar, né, de uma forma pejorativa e antiética. Né? Elas tentam falar com base no que elas sabem. Né? Elas têm informações erradas, elas receberam informações erradas de forma ostensiva, elas não tinham discernimento para julgar que estavam erradas e saem repetindo. Então, aquele rapaz, por exemplo, que fala que o DEXA-Scan é mais preciso que o IMC, ele está errado, mas aparentemente ele não está agindo de má fé. Ele não está tentando forçar uma interpretação errada e enganar as pessoas. Não é esse o objetivo dele, pelo menos não é o que me parece. Essa aqui também, ela comenta de uma maneira que não me passa a impressão que ele esteja querendo enganar as pessoas. É diferente daquela outra mulher. Aquela que apareceu agora há pouco, que fala que cospe o resultado, a própria linguagem dela, você já percebe que tem uma má fé, tem uma má índole por trás. Eu vou analisar mais para frente, vai ficar cada vez mais claro, né, essa intenção daquela mulher e todos os erros, independentemente deles terem boa intenção ou não, deles não estarem pelo menos mal intencionados ou não, eles podem não ter boa intenção, mas também podem não ter má intenção, né, que é o que parece no caso da maioria. Porém, independentemente deles não terem má intenção, objetivamente as informações são falsas, não são erradas e precisam ser revisadas, mesmo que não haja má intenção. No caso daquela mulher é mais grave, porque além de estar errada, ela está claramente mal intencionada. Então isso é muito mais perigoso. Quando a pessoa insiste muito numa tese falsa e com o nível de efusividade, né, que ela demonstra, o nível de envolvimento emocional com a tese que ela quer criticar, você percebe que é bastante
é muito preocupante, né, esse tipo de posicionamento. E é frequentemente observado, né? Não é só nesse caso específico. Tem várias pessoas que estão ligadas à saúde, que se dizem profissionais de saúde, na verdade eles não conhecem praticamente nada, eles não compreendem nada dos processos científicos subjacentes, então eles não poderiam se dizer profissionais de saúde, eles poderiam se dizer que são técnicos, né, que são repetidores de protocolos. Então eles repetem protocolos típicos, mas eles não entendem o que fazem. É basicamente o caso dessa mulher. Isso fica muito claro justamente no final do vídeo, quando ela chega a resultados falsos e não percebe que são falsos. Quer dizer, ela encontra, o exame gera resultados completamente distorcidos e ela não enxerga que são distorcidos. Quer dizer, uma incompetência bastante grave, bastante preocupante. De caracterizar se a pessoa está no peso normal ou acima do peso. Pessoalmente, eu não gosto porque ele não considera massa muscular e outros traços associados à composição corporal. A maneira como essa comenta, dá para perceber que ela realmente não gosta e ela tem um motivo real, um motivo técnico para justificar porque ela não gosta do IMC, que ele não mede a diferença entre tecido adiposo e tecido muscular. Na verdade, é possível sim medir, né? Mas não é tão simples. No caso, esse aparelho, ele fornece um resultado pronto. A pessoa não tem que interpretar nada, a pessoa não precisa entender nada. Ele fornece um número e a pessoa acredita naquilo. A pessoa deveria ter discernimento para julgar se aquele número faz sentido, pelo menos, né? A pessoa deveria ter pelo menos um pouco de discernimento para conseguir julgar se o resultado é absurdo, como aconteceu, nós veremos mais adiante, né? Agora, no caso dessa aqui, ela está justificando. Ela não tem um posicionamento emotivo como a outra, e ela aponta de fato a um problema que o IMC ele não mede de forma direta a distinção entre massa muscular e massa adiposa, tecido adiposo, né? Gordura. Entretanto, você consegue estimar, com base no modelo adequado, você pode ter um gabarito com fotos, né, de pessoas da silhueta de frente e de perfil. Como as pessoas têm aproximadamente simetria, né, bilateral, você consegue usar apenas duas fotos, uma de frente e uma de perfil, e a partir daí você consegue estimar muito aproximadamente as características onde se concentra, né? Por exemplo, o tecido adiposo costuma se concentrar na região abdominal. Na região torácica, né, você tem geralmente músculos. E uma foto você consegue identificar mais facilmente se é músculo, onde tem músculo e onde tem gordura. Então, a partir de uma foto combinada, duas fotos combinadas com o protocolo de Pollack, que vai medir com adipômetro em diferentes regiões, e as medidas do perímetro torácico e do perímetro da região abdominal, também o perímetro, né, do bíceps e da coxa, você vai obter muito mais dados que vão possibilitar você estimar o que é gordura e o que é massa muscular. É claro que não é simples, não é uma solução simples e nem óbvia. Você precisa de modelos, né, de diferentes corpos de diferentes pessoas, e a partir desses corpos e do conhecimento da porcentagem de gordura e da porcentagem de músculo nessas pessoas, comparando, essa pessoa serve de gabarito, e aí você compara com aquela pessoa na qual você está medindo. Então você vai ter uma certa incerteza, assim como você tem também no caso do DEXA Scan. A incerteza do DEXA Scan é maior, inclusive o erro é maior do que por esses procedimentos, né? E também por serem diferentes procedimentos, você pode comparar os resultados de um com o outro e você tem uma noção, inclusive, né, da própria incerteza. Já o DEXA Scan nem fornece informação da incerteza, ele fornece uma medida, né, realmente cuspida. Ele cospe um valor numérico sem informação nenhuma da incerteza na medida. Já quando você usa combinadamente 3 ou mais métodos, né, você pode usar o protocolo de Petrowski, o protocolo de Pollack, o protocolo de Lohmann, você pode usar o IMC, você pode usar as medidas, né, dos perímetros. Então tem vários métodos diferentes, as fotos, né, foto de frente, foto de perfil, e a partir desse conjunto de informações, você consegue determinar quanto é massa muscular, quanto é tecido adiposo, e pode determinar inclusive quanto é gordura visceral e quanto é gordura subcutânea. Então é possível, sim, sem o uso de nenhum instrumento desse tipo, nem impedância elétrica, nem tem bioimpedância, né, e tem impedância espectroscópica, né? Tem vários métodos por meio dos quais você consegue obter essa informação.
Alguns desses métodos são mais sofisticados, outros são bastante simples. No caso do IMC, ele é bastante simples. Esse comentário, por exemplo, que ela fala também, ela usa o termo rudimentar. A escolha do termo que ela usou demonstra um pouco de preconceito, porque o mais correto seria dizer que é mais simples ou mais tradicional. Quando você usa o termo tradicional, você tem um significado, está associado a um significado mais positivo. Quando você fala rudimentar, está associado a um significado mais negativo. Então, quando ela usa o termo rudimentar, você percebe que ela tem uma intenção também de criticar, mas não de forma tão ostensiva e explícita quanto a outra mulher. A outra usa vários termos realmente mais fortes. Ela quer agredir o significado do IMC. Ela não gosta, provavelmente, de matemática, ela tem dificuldade com matemática. Em vez de ela reconhecer as limitações dela e procurar estudar para aprender mais, para compreender melhor matemática, ela acha mais fácil criticar e ofender. Então, ela adota uma postura típica da maioria da população, uma postura bastante animalesca, né? Uma postura de primatas que se agridem, né? Eles não conseguem compreender, então eles agridem, eles ofendem, né? É basicamente essa postura. Quando ela avança em relação a essa questão, nós vamos ver mais adiante, vou até passar o vídeo, vamos comentar um pouco melhor, né? Que tem trechos mais interessantes aqui para frente. Um fisiculturista de 1,80 e 110 quilos, com 10% de gordura, pelo cálculo do IMC, é obeso. Uma mulher de 54 quilos, com quase 40% de gordura, seria normal. Bom, aqui tem vários problemas, né? Tem vários erros aqui. Para começar, porque ela compara um homem com uma mulher, sendo que a porcentagem de tecido adiposo e massa muscular no homem e na mulher são bastante diferentes. A mulher ela tem as mamas, ela tem as nádegas, né? Então ela tem volumes maiores de massa de tecido adiposo em comparação ao homem. Além disso, ela pegou um fisiculturista que tem 1,80 m e 110 kg e 10% de massa de gordura, de porcentagem de gordura. É um completo absurdo. Qual a porcentagem de pessoas na população que tem essas características? Quantas pessoas você conhece que tenham aproximadamente 1,80 m, 110 quilos, sendo que ela tem apenas 10% de gordura? Então são 110 quilos com praticamente só músculos, né? Tem pouquíssima gordura e quase tudo músculo. Quer dizer, praticamente um Mr. Olímpia. Tem pouquíssimas pessoas no mundo que se encaixam nesse perfil. Então ela está fazendo uma crítica de uma pessoa típica e uma pessoa que é extremamente rara. Muito improvável você encontrar uma pessoa que tem essas características. Aí ela está dizendo que o IMC ele é ruim porque ele não se aplica num caso como esse. É óbvio que não se aplica. Nenhum instrumento se aplica adequadamente numa situação como essa. Você tem, geralmente, qualquer instrumento de medida, ele funciona bem dentro de um certo intervalo. Os testes de QI, por exemplo, eles funcionam no intervalo aproximadamente de 70 a 130. Eles são aplicáveis em 95% da população, com resultados razoáveis, né? Eles têm limitações, eles têm incertezas, mas funcionam razoavelmente dentro do intervalo de 70 a 130. No caso, o IMC, ele também funciona no intervalo maior, inclusive, do que 95%. Ele cobre mais do que 95% da população. Agora, uma pessoa que tem 1,80 m, 110 quilos, já é um caso raro, e apenas 10% de gordura, é um caso raríssimo. É menos de 1 milhão. Né? Pouquíssimas pessoas no mundo têm esse perfil que ela descreveu. Então, quer dizer, o IMC funciona em 99,9999% da população que não tem esse perfil. Claro que, na verdade, o IMC não vai chegar a 99,9999% da população por outros motivos. Mas o argumento que ela usou, a falácia que ela usou, é completamente fora da realidade, completamente inadequada para essa situação. Ela está criticando a adequação do IMC para a população num caso que é extremamente incomum na população. Né? Você teria que apontar uma pessoa típica. Se falhasse com pessoas típicas, seria realmente um problema mais preocupante. Agora, falhar numa pessoa que representa menos de 0,001% da população, é também um problema? Lógico que é um problema, mas é muito fácil. Você olha para a pessoa, você já sabe que aquele peso está representado por massa muscular. Então você tem que usar um método complementar, por exemplo, o protocolo de Pollock, né? Ou a medida do perímetro do tórax e a perímetro da cintura, e a partir daí você já vai corrigir o resultado. Então é muito fácil você identificar que, naquele caso específico, que é um caso raro, um caso incomum,
Naquele caso específico, o IMC apresentou provavelmente um problema, porque você está enxergando a pessoa e vendo que ela não é obesa, e a partir daí você vai aplicar um outro método complementar, que também é simples, também é trivial, né? Você só precisa, um adipômetro você compra por R$15, R$20 no eBay, no Shopee, né? No Alibaba, no AliExpress. Você compra um equipamento relativamente barato, simples de usar, muito fácil de usar também, muito mais simples, né? No caso, um equipamento desse custa $80 mil, né? Em comparação ao adipômetro que você vai pagar, sei lá, R$30, né? Você consegue também fazer as medidas e obter a informação de uma maneira mais confiável, mais segura, porque você não vai prejudicar a saúde com radiação ionizante. Você vai ter uma compreensão melhor dos fundamentos do que está sendo feito e vai chegar a resultados também discriminando porcentagem de massa muscular, porcentagem de massa adiposa, porcentagem tanto adiposa subcutânea quanto adiposa visceral. Então, essa crítica que ela faz é correta no sentido de que existe de fato essa limitação. Porém, quando você considera o DEXA-scan, tem muitas outras situações nas quais também ele falha. Se você pega uma pessoa que tem uma opacidade da gordura no nível de 0,001% da população, aquela gordura vai ser interpretada como osso. O DEXA-scan vai achar que aquela gordura é osso. Se ela tem uma opacidade de gordura semelhante à do osso, o DEXA-scan não consegue identificar que aquilo seja gordura. Ou, pior ainda, se a opacidade da gordura numa pessoa específica, uma pessoa rara, tão rara quanto esse atleta, né? Uma pessoa que tenha a opacidade da gordura muito semelhante à do tecido muscular, o DEXA-scan também não vai conseguir distinguir, né? Então ela está citando um exemplo muito raro que é mais provável que o DEXA-scan depare com pessoas que tenham problemas na opacidade da gordura, opacidade do tecido muscular, disposição, concentração, espessura desses tecidos, é muito mais provável que depare com problemas que também vão ser fontes de erro em função disso, do que encontrar uma pessoa que vai ter esse problema do IMC por ter 1,80 m e 110 kg de músculo. Então, o argumento que ela está usando é completamente inadequado, completamente incorreto, e eu acredito que na visão dela ela não percebe a falha. Eu não acho que ela construiu o argumento errado de propósito. Eu acho que ela realmente não compreende que está errado o argumento. Eu acho que ela não agiu de má fé, ela não me parece, pelo menos, estar agindo de má fé, embora ela tenha também um preconceito contra o IMC, que nós percebemos quando ela usa o termo rudimentar. Vamos prosseguir, porque tem mais pontos aqui mais graves, né, mais para frente. É por isso que o IMC não serve para nada. Uma pergunta importante é onde a gordura... Essa parte, quando ela fala que o IMC não serve para nada, esse foi o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo. Porque é um comentário tão fora da realidade, né, que demonstra tanta falta de conhecimento, falta de discernimento, falta de bom senso, falta de... Na verdade, até falta de ética, porque ela sabe que serve. Tanto é que, eu vou voltar aqui no começo, tem um trecho aqui. Aqui. Ela tem uma tabela de IMC ali atrás. Se não serve para nada, por que ela tem uma tabela de IMC? Né? Ela tem uma tabela, aquela tabela azul, amarela e salmão, né? É justamente uma tabela de IMC. E ela usa essa tabela mais para frente também, quando ela está fazendo o diagnóstico de duas mulheres, ela coloca uma tabela semelhante a essa, ela coloca na mesa. Quer dizer, se não serve para nada, por que ela usa? Né? Essa falácia dela, nós podemos comparar a uma situação, por exemplo, ela vai no mercado e compra saquinho de batata frita. Né? E aí ela ouve uma notícia que teve uma enchente, uma inundação que destruiu as plantações de batatas nas fazendas. Então não tem mais batatas em fazenda nenhuma. E ela fala, mas não tem problema, porque a batata que eu compro não é aquela da fazenda, eu compro aquela do saquinho, né? Eu compro a batata do saquinho. Ela não compreende que essa batata do saquinho é a mesma que veio da fazenda. Ela precisa ser produzida em algum lugar. Aquela batata do saquinho não brotou dentro do saquinho, não foi uma indústria que fez do nada, né, ex nihilo, produzir a batata que ia aparecer no saquinho. Aquela batata do saquinho veio justamente de uma fazenda. Né? Então houve uma plantação de batatas, essas batatas passaram por vários processos até que ela chegasse àquele saquinho. Então, se houve a destruição e indisponibilidade daquelas batatas da fazenda,
consequentemente haverá também disponibilidade daquela do saquinho, porque aquela do saquinho depende da existência da outra. No caso do IMC, é exatamente a mesma situação. Essas tabelas de referência são baseadas no IMC, porque ele é o mais barato, é o mais rápido, é o mais prático, é o mais fácil de aplicação. Então ele é aplicado em milhões de pessoas. É aplicado em pessoas por diferenças étnicas, de gênero, de faixa etária, né, diferentes nacionalidades. Então, para vários perfis diferentes de pessoas, se aplica o IMC, porque ele é muito fácil e barato, muito prático, né? Então você aplica no exército, por exemplo, aplica em universidades, né, em grandes populações, em milhões de pessoas. No caso, o DEXA-Scan, a um preço de $500, quantas pessoas que vão ser examinadas? Como é que se vai fazer uma amostra grande de pessoas com um teste de $500, que leva meia hora para ser aplicado, 20 minutos a 30 minutos para ser aplicado? O IMC você aplica muito rápido. Inclusive, a pessoa pode aplicar em si mesma com baixa taxa de erro. A pessoa pode medir a própria altura, medir o próprio peso, e ela sabe razoavelmente, ela não vai errar feio nessa medida. Pode ter eventualmente algum erro, né? Mas não é um erro grave, quer dizer, você nem precisa de um especialista para fazer a avaliação. Então é muito fácil de aplicar o IMC. Por isso que essas tabelas são baseadas no IMC, porque para grandes amostras o IMC é usado mundialmente, né? Então, seria possível também fazer com outros métodos? Sim, mas seria muito mais oneroso, muito mais demorado, né? E também teria amostras menores, porque o fato de ser oneroso e demorado implicaria amostras menores, consequentemente com erros maiores, né? Então, o IMC ele não só é extremamente útil, como ele é a base de todos os outros. É a partir das tabelas de IMC que todos os outros diagnósticos são feitos. Então, se você faz pletismografia de deslocamento de ar, se você faz miografia de impedância elétrica, se você faz impedância espectroscópica, se você faz protocolo de Pollack, né? Qualquer outro método que você faça a avaliação, que você faça o exame, você vai usar a tabela do IMC para fazer o diagnóstico, porque a tabela do IMC é que vai determinar, né, se é superobeso, se é obesidade mórbida, se é obesidade moderada, né, se é acima do peso, se é normal, se é abaixo do peso, se é bulêmico ou anoréxico, né? Então, essas faixas de peso que servem de referência para fazer o diagnóstico, elas são determinadas pelo uso do IMC. Então, se o IMC não fosse usado, se ele estivesse errado, e de fato ele está errado e gera de fato distorções, né? Justamente o meu livro IMCH eu trato dessa questão, mostro, né? Só que aí que está essa diferença. Eu não faço uma crítica emotiva como que ela faz, eu faço uma crítica científica e matemática. Eu aponto os problemas reais que existem no IMC, explico por que eles são problemas, porque há erros da própria fórmula do IMC, erro conceitual e quantitativo, e mostro como deve ser o cálculo corretamente. Não só isso, eu mostro todas as etapas do processo de descoberta científica. Então, para quem se interessa por ciência, é extremamente interessante e estimulante, porque você vê o passo a passo de uma descoberta científica, desde a detecção do problema até a inovação, né, a produção da revisão com inovação do método que supera o tradicional. Então, tem muitas análises estatísticas, lógicas, né, muita questão epistemológica, inclusive detecção de fraudes, porque muitos bancos de dados apresentam informações fraudulentas. Então, ao longo do processo de coleta de dados, não coleta, mas de pesquisa de dados coletados por diferentes fontes, fui deparando com várias fontes nas quais os dados eram falsos. Então, a maior parte dos pesquisadores nem reparam nisso. Eles pegam a fonte de dados e confiam que aquilo é correto e pronto. Eles não se questionam se os dados são verdadeiros ou não, né? Então esse é um ponto extremamente importante que deveria fazer parte de toda a pesquisa científica e não é feito, né? Os pesquisadores pegam uma base de dados, acreditam que aqueles dados são verdadeiros e nem fazem nenhum tipo de investigação para detectar eventuais problemas naqueles dados. Eles engolem aquilo como se fosse verdadeiro. E a maior parte dos bancos de dados apresenta ou erros ou fraudes, né? A diferença entre fraude e erro é que a fraude é um erro intencional, né? Então, há muitos bancos de dados, muitas bases de dados com esse tipo de problema. Então, no livro IMCH eu trato também desses problemas, mostro, né, e denuncio vários dos casos em que apresentam esse tipo de falha, né, e mostro como detectar essas falhas também e como fazer o trabalho de maneira adequada e chegar a conclusões válidas, né? Então, essa parte que ela fala
que o IMC não serve para nada, ele não só serve para muita coisa, como ele é a base de todos os outros. Ele é o mais importante de todos os métodos para avaliação de porcentagem de gordura corporal. O mais importante é justamente o IMC. Ele é mais importante que qualquer outro método, porque ele é o que serve de base para todos os outros. Essas tabelas que são usadas para diagnóstico são geradas a partir do IMC. Então, quer dizer, o IMC ele tem maior autonomia, inclusive, porque o IMC sozinho, sem nenhum outro método, ele possibilita fazer avaliação individual e diagnóstico com base na tabela de referência. E nenhum outro método existente tem essas tabelas de referência com a mesma população e mesma acurácia do IMC. Então, todos os outros métodos são dependentes do IMC. Então, quando ela diz que não serve para nada, isso mostra claramente que ela não tem a menor noção do que ela está falando. No caso, é equivalente a ela dizer que as batatas fritas que eu tenho vai continuar existindo, embora as outras batatas, né, as batatas da fazenda tenham sido destruídas, de todas as fazendas do mundo foram destruídas, mas eu vou continuar tendo a minha batata frita porque não é a mesma batata. A batata que eu consumo é batata frita. Ele não entende que essa batata frita ela é gerada a partir daquela outra. Né? Ela depende daquela outra para que ela exista. Então ela não tem essa compreensão. Isso é gravíssimo, né? Porque inclusive ela está usando, embora ela não compreenda, ela usa na prática. Porque ela tem uma tabela que é fixada na parede e mais para frente ela usa uma tabela na mesa do IMC. Quando ela vai fazer o diagnóstico, ela vai consultar a tabela, que é justamente baseada no IMC. Né? Então é bastante ridículo esse comentário dela. É um comentário que não faz o menor sentido. De gordura, massa magra e a densidade do seu corpo. O que é massa magra? Músculo. Pode tirar os sapatos. O primeiro teste chama DEXA-Scan. Pode respirar normalmente. Não precisa aprender a respiração. O DEXA-Scan pode distinguir a sua massa muscular, a sua gordura corporal e a distribuição. Até sobe, mas eu vou manter a calma. Pessoalmente, eu não gosto porque ele não considera massa muscular e outros traços associados à composição corporal. Uma pergunta importante é onde a gordura fica localizada. Com o equipamento certo que nós temos, dá para ver a diferença entre gordura corporal e a gordura visceral. Esse comentário que ele faz é de fato interessante, e essas pessoas, de um modo geral, com exceção dessa mulher, né, as outras pessoas, a impressão que elas me passam é de que elas não estão mal intencionadas. Talvez em parte elas estejam porque elas não comentam que o DEXA-Scan aumenta a probabilidade de desenvolver câncer. Talvez eles considerem, aumenta só um pouquinho, então tudo bem. Só que não é assim, você tem que alertar a pessoa, inclusive porque a pessoa não pode ficar fazendo várias vezes esse tipo de exame. Se ela fizer uma vez só, vai aumentar, sei lá, em 0,1% a probabilidade de desenvolver câncer. Agora, se a pessoa faz 100 vezes, ela já pode aumentar em 10% a probabilidade de desenvolver câncer. Aí já começa a se tornar preocupante, né? Eu estou chutando essas porcentagens, não que seja exatamente esses valores de 10%, 0,1%, eu não sei se é realmente isso. Né? Não pesquisei sobre isso. Mas aumenta a probabilidade. E se você faz várias vezes o exame, consequentemente você vai aumentar também a probabilidade num nível muito maior. Mas a parte que o comentário que ele faz da localização, né? Justamente para identificar a localização, é que são úteis fotos, uma foto de frente e uma foto de perfil, a medida do perímetro torácico, a medida do perímetro abdominal, né? As medidas com adipômetro, usando a fórmula de Pollack, na verdade, ela soma todos os valores e depois ela multiplica numa formulinha. Não é muito adequada. Antes de somar, deveria ponderar, né? A gordura nas diferentes regiões deveria ser ponderada antes de somar tudo e multiplicar por um mesmo parâmetro. Então, não é a melhor fórmula, mas ela já proporciona uma ideia bastante razoável. Ela consegue distinguir, pelo menos, o que é tecido adiposo e o que é massa muscular, diferentemente do próprio IMC, que não fornece diretamente isso. Então, há complementos, né, sem necessidade no DEXA-Scan, que se consegue avaliar melhor, inclusive, com mais acurácia, com mais fidedignidade, com mais simplicidade, com menos tempo e com custo muito menor do que usando o DEXA-Scan. Então, tem várias vantagens, além de não expor a saúde, né, a risco pelo uso de radiação ionizante. Então, esse comentário que ele faz é correto? Sim, o DEXA-Scan ele tenta, né,
Da maneira como ele fala, parece que eles mostram inclusive um desenho bonitinho que aparece as regiões e tal. Não é assim no mundo real. As imagens que você tem são em tons de cinza, né? Preto e branco, praticamente são tons de cinza. Não tem aquelas cores que você separa amarelo a gordura e cinza o tecido muscular. Né? Não é dessa forma que aparece, não é dessa forma que a informação pode ser dessa forma que apareça no aparelho, mas não é essa forma que a informação é capturada. O aparelho ele pode criar uma cor artificial para representar o que ele interpretou a partir de uma imagem monocromática. Então, não é o que acontece, a informação real que é coletada com o aparelho está em tons de cinza. Né? O aparelho pode até, para facilitar, já que essas pessoas não têm noção elementar de ciência, então para facilitar, o aparelho pode colocar a informação colorida. Só que é uma informação colorida já interpretada pelo aparelho, quer dizer, está tirando inclusive do profissional a necessidade, a oportunidade de interpretar o resultado. Já está fornecendo um dado empurrado, né? Que é exatamente o que ela diz de cuspir. Né? Quem cospe, na verdade, é justamente esse aparelho, e não o IMC. O IMC ele fornece um valor numérico muito bem fundamentado. Na verdade, não tão bem fundamentado, mas em comparação, né, a esse método, é mais bem fundamentado. É mais direta a medida. Né? Vamos prosseguir, que tem algumas partes aqui mais para frente que são bastante trágicas. A gordura visceral é a gordura que fica dentro e em volta dos órgãos. É uma gordura perigosa, que aumenta o risco de diabetes e síndrome metabólica. Se você consome muitos produtos animais, além de alimentos processados, você ingere gorduras trans e saturadas que aumentam suas chances de armazenar gordura visceral em volta dos seus órgãos. Bom, a parte que eu conheço melhor é a parte de teoria da medida, de modelagem matemática, de estatística, de método científico. Né? Essa parte fisiológica, de metabolismo, né, metabólica, eu não tenho tanto conhecimento, mas por uma questão evolutiva dá para deduzir algumas coisas. Por exemplo, a gordura visceral e a gordura subcutânea, provavelmente o que acontece é o seguinte: à medida em que a pessoa vai ingerindo quantidades maiores e vão se acumulando no organismo, primeiro vai se acumular nas regiões subcutâneas e depois que satura as regiões subcutâneas é que começa a se acumular nas regiões viscerais, em volta dos órgãos. Então, muito provavelmente acontece assim. Talvez em algumas... Vai depender também da genética da pessoa, do tipo de alimento, mas em geral o fator determinante, né, é justamente a quantidade que já tem acumulado no organismo. Enquanto a quantidade está num certo ponto, por exemplo, 18%, provavelmente vai ser subcutânea. Não sei se eu estou chutando o valor. Né? Até um certo ponto, por exemplo, 18% vai ser subcutânea. Acima desse ponto, vai uma porcentagem subcutânea e outra porcentagem começa a se acumular em volta dos órgãos. Então, talvez antes também, né? Talvez antes de 18%, só que vai ser uma porcentagem pequena, por exemplo, 0,1% vai se acumular em volta dos órgãos até chegar a uns 15%. Quando chegar de 15% a 18%, esse 0,1% vai aumentando 0,1% para 0,5%, 1%, 2%, 3%, e aí vai aumentando progressivamente. Então, continua se acumulando subcutânea e também visceral, mas essa visceral, à medida que vai aumentando a quantidade total de gordura, a porcentagem de visceral vai aumentando, né? Porque vai saturando a região subcutânea e vai se esparramando por outras partes do corpo. Provavelmente acontece dessa forma, quando eu falei por questões evolutivas, é porque, vamos supor que você tem um grupo de pessoas que acontece dessa forma, ou seja, primeiro, né, prioritariamente, a gordura vai se acumular por baixo da pele e só depois que saturou de gordura abaixo da pele é que começa a acumular nas regiões entre os órgãos, né, que seria a gordura visceral. E tem outro grupo de pessoas que desde o começo da alimentação já vai se acumulando tanto visceral quanto subcutâneo. Nesse grupo de pessoas que se acumula indiferentemente, visceral e subcutânea, a probabilidade de morrer é maior. A probabilidade de desenvolver várias doenças é maior. Consequentemente, essa população vai gerar menos descendentes
e vai ser extinta ao longo da história. Então, o que vai prevalecer ao longo do tempo vai ser justamente daquelas pessoas que geram prioritariamente, né? O acúmulo é prioritariamente subcutâneo. Então, por questões evolutivas, provavelmente o que acontece é isso. Primeiro se acumula subcutânea, prioritariamente, pelo menos uma porcentagem maior subcutânea, e só depois que saturou, né, a concentração subcutânea é que vai começar a acumular também, ou numa proporção progressivamente maior, né, de gordura visceral. Então isso é provável. Então, quer dizer, talvez também haja, né, fatores, dependendo do que você ingere, né, se você ingere alguns tipos de gorduras, pode, desde o início, ter uma porcentagem maior de acúmulo visceral do que subcutânea. Por exemplo, você come, sei lá, banha de porco, né? Vai acumular, inicialmente, vai acumular 95% subcutânea e 5% visceral. Se em vez de gordura de porco você come carne gorda, né? Gordura de carne, pode ser que nesse caso você tenha 90% de acúmulo subcutâneo no começo e 10% visceral no começo. Então, quer dizer, você pode ter porcentagens diferentes de acúmulos desde o começo, dependendo do que você ingere. Porém, inicialmente, em todos os casos, prioritariamente vai se acumular subcutânea e não visceral, né? E também tem fatores genéticos, obviamente. Algumas pessoas devem ter uma genética privilegiada em que prioriza acumular subcutânea e só depois de muito acúmulo subcutâneo que vai começar, né, a acumular visceral. Então, o que ele está dizendo do que a pessoa come, provavelmente é mais a quantidade do que a pessoa come que vai determinar o acúmulo visceral, né, do que o tipo de comida. Embora também o tipo de alimento pode ter essa diferença que eu acabei de comentar. Mas provavelmente não é o principal fator. O principal fator, o fator determinante, é a quantidade, né, depois que saturou o acúmulo de gordura subcutânea, que vai começar a acumular em quantidades preocupantes a gordura visceral. Então, esse comentário provavelmente, não tenho certeza, né, mas analisando de uma perspectiva evolucionista, provavelmente está errado o que ele falou. É claro que vai ter um efeito também, não é que está totalmente errado, né? Vai ter um efeito também, mas não é o ponto determinante. E outro aspecto fundamental a ser considerado aqui é que eles estão criticando a alimentação onívora, especialmente carnívora, né? Mas onívora de um modo geral. Eles são a favor do veganismo, estão tentando impor a crença de que a alimentação vegana é mais saudável. Eu tenho quase certeza de que isso é falso, né? Eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas em princípio eu acredito que seja falso. Eu não conheço nenhum estudo sério que mostre que haja uma vantagem na alimentação vegana em comparação a uma alimentação onívora saudável. Veja bem, não estou falando uma onívora que a pessoa vai comer McDonald's, vai comer um monte de frituras, um monte de gorduras saturadas. Não. Você pode ter perfeitamente uma alimentação onívora muito saudável. Só comer carne magra, carne seca, né? Você pode se alimentar, você pode ter uma dieta onívora que você tenha, inclusive você pode ter uma onívora que tenha 5% de carne, 10% de carne e 90% de vegetais. Então não tem, muito provavelmente, o ponto ótimo de equilíbrio, em termos de saúde, o ponto ótimo de equilíbrio provavelmente não é 100% carne e nem 100% vegetais. Provavelmente, se você for tentar otimizar qual a porcentagem ótima, né, a melhor porcentagem possível para maximizar a saúde, a performance, né, a longevidade, etc., provavelmente você vai ter uma combinação de carne e vegetais. Eu não saberia dizer qual é essa porcentagem ótima, mas quase certamente não é zero de carne. Não faria o menor sentido que fosse zero de carne se somos seres onívoros, né? Então, sem contar que a proteína animal tem várias utilidades que não são perfeitamente substituídas pela proteína vegetal, né? Algumas tentativas de substituir a carne provavelmente são muito mais por questões comerciais e ideológicas do que por questões científicas, né? Não vejo, pelo menos nunca vi um artigo sério, de boa qualidade, rigoroso, que mostrasse que há de fato uma vantagem numa dieta
exclusivamente de vegetais em comparação a uma dieta misturada de vegetais e de carnes equilibrada. Não é uma dieta de carnes bizarra. Quando eles fazem esse tipo de comparação, eles pegam uma dieta de carne que a pessoa come um monte de porcaria, né? Come hambúrguer, come salsicha, né? Agora, se você come carne saudável, carne magra e vegetais, muito provavelmente o resultado é melhor do que eliminar completamente a carne da dieta. Então, esses comentários que ele está fazendo aqui, eu não acho que ele seja mal intencionado. A única pessoa que me pareceu mal intencionada aqui é aquela mulher, com aqueles comentários que ela faz, que são claramente emotivos, né? São irracionais e são extremamente emocionais. Embora ele não esteja aparentemente agindo de má fé, ele está defendendo uma tese, né, que me parece claramente errada. E aumenta o risco de certas doenças cardiovasculares. Eu acho que a gordura visceral será um componente fascinante. Como dietas diferentes vão afetar a gordura visceral? Eu não sei a resposta e eu tô ansiosa para descobrir. Mas antes dos gêmeos começarem o programa de treinamento que eu vou passar, nós vamos testar as condições iniciais deles. Hora da gordura corporal. Tá, beleza. Começou de novo aqui o mesmo vídeo, vamos voltar para o Essa é a semana 0. Vamos para o vídeo 2 então agora. Wendy, Pam, vamos analisar os resultados de vocês. Aqui como nós podemos ver a tabela de MC que eu havia comentado, que ela colocou agora em cima da mesa e vai usar para fazer o diagnóstico. Então quer dizer, ela diz que o MC não serve para nada, entretanto ela tem na parede uma tabela de MC e aqui na mesa ela tem uma outra tabela de MC. Quer dizer, não serve para nada, mas ela usa para fazer os diagnósticos. Sim. O seu peso total foi de 91 quilos e o seu foi de 83 quilos. Então, você pesa mais do que a sua irmã. Esse comentário é bastante bizarro, né? Quer dizer, ela falou o peso de cada um, uma pesa 91, outra pesa 83, e depois ela fala, portanto, você pesa mais do que a sua irmã. Tipo assim, ela acha que as mulheres não sabem que 91 é maior que 83, né? Ela acha necessário fazer esse tipo de comentário, porque geralmente você faz um esclarecimento de alguma coisa que não seja óbvia, né? Então ela acha que as mulheres não sabem que 91 é mais do que 83, né? E elas são irmãs, ela também acha que uma não sabe que uma é mais pesada que a outra. Elas moram juntas há um tempo, elas se conhecem há muito tempo e não sabem, né? Mas enfim, esse é um detalhe menor, mas é para mostrar, né, o nível de comentário dessa pessoa. Assim, ela acha necessário dizer que 91 é mais que 83. Assim, na primeira série, segunda série do primário, as pessoas aprendem, no ensino fundamental, aprendem números maiores e menores, né? O 8 é maior que o 7, né? O 10 é maior que o 9, etc. Seu percentual de gordura, Wendy, foi de 45,9%. E o seu, Pam, foi de 44,5%. Essa é uma das partes mais importantes do vídeo, porque nós chegamos ao momento da verdade, né? Que falaram do DEXA-scan, que é superior, que tem uma precisão maior, etc, etc. E aqui nós vemos um caso nítido, em que o erro na medida é gigantesco, né? É um erro de 22%. Nós temos aqui uma das mulheres, elas são irmãs gêmeas, monozigóticas, né? Elas têm uma estrutura de corpo praticamente igual, nenhuma delas é atleta, elas têm hábitos semelhantes, então a diferença de peso é praticamente inteira causada por uma concentração maior de gordura numa delas. Uma delas tem uma massa de gordura maior do que a outra. Uma delas pesa 91, outra pesa 83, então ela tem 8 quilos a mais do que a outra, de gordura, exclusivamente de gordura. As densidades ósseas são semelhantes, né? A composição geral de musculatura não há diferença relevante de uma para outra. Então, praticamente toda essa diferença de 8 quilos é exclusivamente de massa adiposa, que numa delas é 8 quilos a mais do que na outra. E nós temos a informação aqui aproximada de 45%
da massa de cada uma é constituída por gordura. Então nós temos 83 e 91, nós temos uma média de 87, né? Então 45% vai dar mais ou menos uns 40 quilos. Então nós temos, em média, 40 quilos de gordura em cada uma, sendo que uma delas é 8 maior, então uma tem 36, outra tem 44. Uma tem 36 quilos de gordura e a outra tem 44 quilos de gordura. Isso é meio óbvio, né? A partir das medidas dos pesos, veja bem, você não precisa de um aparelho desses para dizer, no caso de gêmeos, quanto que cada um tem de gordura se você tem os pesos. Você tem a estrutura do gêmeo e você tem que uma delas pesa 81, a outra pesa, 83, a outra pesa 91. E você tem também a informação aproximada de que 45% representa a gordura e o resto são ossos, sangue, tecido, etc., né? A pele, etc. Então, 45% da massa desses 87, em média das duas, é justamente de gordura. E numa delas é 8 a mais do que na outra. Então uma tem 36 e a outra tem 44. Né? Como é possível que o aparelho tenha indicado 44,5% em uma e 45,9% na outra? É óbvio que está errado. Né? É mais do que óbvio isso. Não tem como você ter uma diferença de 2%, né, na porcentagem de gordura corporal, sendo que elas têm 8 quilos de diferença. O erro aqui é em torno de 20%, 22%, a diferença que tem a massa corporal, a massa de gordura numa delas é 20% maior, é 22% maior do que a massa de gordura na outra. Entretanto, o que o DEXA-Scan proporcionou de resultado, os valores que ele está indicando ali, tem só 2% de diferença. Quer dizer, ele mostra um número bonito com 3 algarismos supostamente significativos, quando na verdade nem o primeiro está correto. O primeiro algarismo já tem uma incerteza ali, um erro de 20%. Então, ela chega a esses resultados, ela não percebe que são completamente falsos, completamente inconsistentes, e ela começa a fazer um diagnóstico a partir daqui. Então, quer dizer, ela não tem o mínimo de noção, nem de lógica, nem de matemática, nem de física, nem de ciência de um modo geral. Ela simplesmente, o aparelho cuspiu esse número, ela engoliu esse resultado sem entender nada do que está acontecendo. Ela não tem o mínimo de noção do que está acontecendo. Quer dizer, ela fala que o MC cospe o resultado, na verdade, quem cospe o resultado é o DEXA-Scan, e ela engoliu o que o DEXA-Scan cuspiu sem analisar criticamente, sem enxergar a quantidade de erro bizarro que tem aqui. Um erro de 20%, né? Um erro mais do que óbvio. Então, aqui já começamos a perceber a gravidade de toda essa situação. Quer dizer, nós fizemos vários comentários até agora, já apontando vários erros, mas aqui é um erro de inconsistência óbvio. Né? É um erro de inconsistência nos próprios números que ela está apresentando. Ela está apresentando números que não fazem sentido. E não está percebendo que não fazem sentido. Quer dizer, é um nível de incompetência extremamente preocupante. Como é possível que uma pessoa, com esse nível de falta de discernimento, tenha recebido uma certificação para tratar da saúde das pessoas? Ela não tem o mínimo de noção. Né? Então é um absurdo completo. E pior ainda, vai prosseguir. Né? Também vamos olhar a gordura visceral. Isso é muito importante. A gordura visceral dentro e em volta dos órgãos aumenta o risco de síndromes metabólicas, diabetes e outras questões de saúde. Esse tipo de informação que ela memoriza e repete, né? Ela leu em algum lugar, ela repetiu várias vezes isso, ela teve que memorizar para as provas, você tem que repetir isso aqui, que gordura visceral faz mal e tal, e tal, e tal. Essa parte de repetir, ela repete ali, né? Tudo que ela ouve e repete, ela faz mais ou menos, é um trabalho de papagaio razoável. Porém, a parte que ela precisa compreender alguma coisa, que ela precisa analisar criticamente, um resultado numérico que ela encontrou completamente falso, ela não percebe que é falso, não percebe que o aparelho errou grosseiramente nos resultados, interpreta aquilo como correto. E aqui ela vai errar de novo. Saúde. Você tem 2 quilos de gordura visceral e você tem 1,97 kg. Pois é.
Quando ela diz 1,97, provavelmente ela quer dizer 1,970, né? E não 1,97. Então já está errado aí. Mas esse 1,970 e o 2 é outro absurdo. É como se o nível de gordura visceral nas duas fosse quase igual. Não é possível isso, né? Se uma delas tem 8 quilos de gordura a mais que a outra, tem 22% a mais de gordura que a outra, é óbvio que a quantidade de gordura visceral numa delas é muito maior, mais de 20%, provavelmente mais de 25%, talvez até mais de 30%. Porque até que se acumulasse o suficiente de gordura no tecido subcutâneo para depois começar a acumular a gordura visceral, provavelmente foi em torno de uns 25, né, talvez uns 25 quilos. Então, quer dizer, aquele excedente dos 25, que numa foi de 25 para 36, então tem talvez uns 11 quilos, né? Não sei exatamente 11, mas a partir desses 11 é que houve uma distribuição com maior quantidade para a gordura visceral. Então, de 11 quilos que teve essa diferença, e na outra, que pesa 44, foram 19. Então, quer dizer, 19 para 11 dá quase uma proporção de 2 para 1. E aqui, ela está numa proporção de 2 para 1,97, quer dizer, quase 1 para 1. Né? Quase a mesma proporção, quando na verdade é quase o dobro. A quantidade de gordura visceral que uma delas tem, provavelmente é muito maior, né, do que a quantidade que a outra tem. E aqui está como se elas estivessem quase igual. Então, por aí se vê o nível de inacurácia desse aparelho, a quantidade, o tamanho do erro produzido pelo aparelho. E mais grave ainda, né, porque ele produz um resultado com 3 algarismos, sendo que talvez nem o primeiro seja significativo, o primeiro algarismo já está errado. Então, são 3 algarismos inúteis, 0 significativos e 3 algarismos fantasiosos, né? E o principal problema, essa pessoa e outras pessoas que analisam dessa maneira e não conseguem entender o resultado, não percebem os erros grosseiros que o aparelho produz. Então isso é extremamente trágico, porque você tem um aparelho fornecendo um resultado totalmente incorreto, gravemente incorreto, um erro de 20%, e tem uma pessoa supostamente, né, que deveria ser um profissional da área, que deveria julgar criticamente se os resultados produzidos pelo aparelho fazem sentido, e ela não julga nada, simplesmente ela engole aquilo, repete, né, faz um comentário completamente inútil que 91 é mais que 83, que não agrega nada, um comentário completamente irrelevante, até ofensivo, né, porque ela está insinuando que as mulheres não percebem, não sabem que 83 é menor que 91. E o que ela realmente deveria enxergar, o que seria importante que um profissional sério de saúde deveria de fato compreender e enxergar, é justamente o erro do aparelho, que ele gera resultados totalmente inconsistentes, né? E isso ela não enxergou. E fez o diagnóstico, deu continuidade como se nada tivesse acontecido, como se esses números fossem plausíveis. É como se você vai medir uma pessoa, né? A pessoa, o resultado da medida, daqui a pessoa tem 10 metros de altura, você, vou anotar que essa pessoa tem 10 metros de altura. Você tem que ter um pingo de bom senso e saber que a pessoa, se deu aquele resultado, o método tem algum erro, né? O instrumento tem algum erro, alguma coisa deu errado no resultado. Você tem que ter um pouco de análise crítica para perceber quando o resultado é inconsistente, quando ele é totalmente distoante da realidade. E ela não tem o mínimo de discernimento para isso, né? Então, é um documentário que defende uma tese que eu acho interessante. Eu sou simpatizante do vegetarianismo. Na verdade, eu sou contra a matança de animais. Eu não gosto da ideia de matar animais, de sofrimento dos animais. Porém, eu não vou deixar de ser consumidor de proteína animal, porque isso vai prejudicar a minha saúde. Então, eu vou continuar comendo proteína animal. Enquanto não houver uma produção sintética que tenha as mesmas propriedades de sabor, consistência, propriedades nutricionais semelhantes à da carne bovina, ovina, suína, aves, né, etc. Se não houver, né, enquanto não houver produção artificial sem o sofrimento animal, mas que tenha as mesmas propriedades, eu vou continuar consumindo proteína animal. Seria muita hipocrisia, né, que a nossa civilização foi construída porque os nossos ancestrais consumiram proteína animal, o cérebro cresceu em função disso. A produção tecnológica, científica que nós desfrutamos hoje são justamente consequência de que os nossos ancestrais, em momentos anteriores, consumiram proteína animal. Então, se nós deixarmos de consumir, né,
é uma decisão bastante irracional também. Não é muito plausível. É claro que tem vários argumentos éticos que precisam ser considerados, mas do ponto de vista estritamente nutricional, que é a maneira que eles analisam, eles dão uma abordagem estritamente baseada em o que eles fingem que seria ciência, que na verdade é publicidade e comércio, né? Mas eles fingem que é ciência. Eles não dão uma abordagem ética para a questão. Do ponto de vista ético, eu acho interessante, né? Eu acho que seria muito positivo se conseguíssemos produzir carne sem sofrimento animal. Mas enquanto não conseguimos, eu vou continuar consumindo carne. Eu já tentei ser vegetariano, inclusive, durante uns 3 dias e acabei sentindo fraqueza e, enfim, eu tenho necessidade realmente de carne. E é basicamente isso, né? Então, temos aí um pseudo-documentário que é, na verdade, uma propaganda veganista, uma propaganda do aparelho DexaScan e da clínica DexaFit, né? Então, eles promovem um aparelho que aumenta a probabilidade de desenvolver câncer. Eles afirmam falsamente, né, que esse aparelho seria mais acurado, mais preciso que o IMC. Isso não é verdade. Eles afirmam que, por meio desse instrumento, eles conseguem medir porcentagem de gordura subcutânea, visceral e porcentagem de massa muscular, o que de fato é possível, porém com erros gigantescos. E outros métodos também possibilitam medir com qualidade superior, com confiabilidade maior, com maior acurácia e compreendendo o que está acontecendo. Então é possível também, por outros métodos combinados, mais simples, muito mais baratos e mais rápidos, chegar a resultados mais confiáveis do que o que eles apresentam aqui. Então, é um vídeo de desinformação, né? É um vídeo com muitas informações falsas e incorretas, é um vídeo que oferece riscos para muitas pessoas, porque muitas pessoas acreditam nisso e muitas delas são profissionais que supostamente deveriam conhecer a área de saúde, deveriam conhecer ciência, deveriam ter noções, né? Deveriam analisar criticamente e compreender o método científico. E que vão ouvir esse tipo de comentário, não vão compreender, vão repetir, porque vão acreditar que essa pessoa é uma autoridade, na verdade ela não tem noção de praticamente nada, mas por verem ela na TV, é uma autoridade, é uma grande nutricionista. Não, ela é uma pessoa que não tem noções elementares de nada ligado à ciência, né? E vão assistir esse tipo de documentário e sair por aí repetindo como papagaios, sem julgar, sem analisar criticamente, sem compreender a palhaçada que foi esse vídeo. Então, estou tentando aqui trazer um pouco de informação, um pouco de reflexão, um pouco de análise crítica, um pouco de análise científica para esse tipo de... não é propriamente um fake news, porque não é news, né? Não é uma novidade, mas é um fake realmente bastante perigoso, porque lida com questões sensíveis associadas à saúde, associadas a profissionais que tratam da saúde e que recebem aqui informações incorretas, e muitos deles vão repetir esse tipo de informação e procedimentos, né, inadequados, e isso deveria ser revisado, né? A própria Netflix deveria publicar uma revisão para esse tipo de... que eles chamam de documentário, mas que na verdade não é, né? Deveriam ser mais criteriosos, mais cuidadosos, deveriam filtrar melhor esse tipo de coisa. E é basicamente isso, né? Então, obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser. Eu vou colocar na descrição do vídeo, quem quiser assistir, né, o documentário completo, né, não é propriamente um documentário, é um pseudo-documentário, pode encontrar na descrição do vídeo. Pode encontrar também o link para o IMCH, né, que é o livro no qual eu trato da questão do IMC. Estou fazendo sim propaganda do meu livro, né, porque é um livro que traz informações corretas e justas. Isso precisa ser divulgado, diferentemente desse tipo de desinformação que é apresentado aqui. Então é basicamente isso. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.